Mas vamos lá, a palavra de Deus em Marcos capítulo 11, versículo de número 23. Eu queria que você pudesse acompanhar essa palavra. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: tenham fé em Deus, e eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, isso acontecerá o que diz, e assim lhe será feito. A pastora já mencionou aqui que nós estamos numa campanha que céus abertos. O tema do ano é céus abertos, e nós estamos nesta campanha. E diante disso que Deus tem colocado diante de nós, há uma série de mensagens que nós estamos ministrando. A semana passada nós falamos sobre a presença importante, a importância da presença de Deus. E hoje Deus tem para nós essa palavra, que eu não estou conseguindo, essa palavra que é exatamente a fé que move montanhas. Baseado nesse versículo, a fé que move montanhas. Eu queria trazer aqui 3 testemunhos, fazer menção a 3 testemunhos que me impactaram muito nos últimos tempos a respeito de uma fé capaz de mover montanhas. Um deles é um testemunho que aconteceu em 2010. Não sei quem aqui conhece aquela pregadora, cantora, Bianca Toledo. Essa mulher, ela tem um testemunho impactante, fantástico. Ela é uma cantora, pregadora, uma mulher de Deus. E o testemunho dela é que ela estava grávida do seu primeiro filho. Ela estava grávida e ela teve então a notícia de que logo quando estava para dar à luz, que havia rompido, havia uma suspeita do rompimento da bolsa durante o parto. E o que aconteceu foi mais grave do que isso. O intestino dela rompeu. Então, vocês imaginam a situação. Aquele processo todo, ela durante esse momento tão importante para a mulher e tão sensível, ela teve uma infecção generalizada. Graças a Deus, o filho, o bebê nasceu forte, teve alta, mas Bianca, ela entrou em coma e ela teve por alguns meses entre a vida e a morte. Mas pessoas de Deus no Brasil inteiro começaram a orar, começaram a liberar, começaram a profetizar. E ela diz que ela mesmo em coma, depois ela dizia de lembranças que ela tinha, de palavras que foram liberadas, de canções que foram cantadas, de canções que foram colocadas lá no quarto, na UTI, para ela ouvir. Então, ela lembrava de tudo isso e ela diz que eram canções que profetizavam cura, libertação, liberdade de Deus, vida de Deus. E ela, quando começou a despertar, ela percebeu-se amarrada pelas circunstâncias do seu físico, mas na sua mente também. Ela começava a viver, a sonhar, a sair daquela situação, e ela começou a profetizar, e até que um dia ela conseguiu romper aquela situação. Foram 52 dias em coma, 10 cirurgias ela passou, pulmão, intestinos, 300 transfusões. Eu estou só citando esses dados para você ter uma noção. Ela sofreu 2 paradas cardíacas nesse tempo, mas o Senhor foi a tirando do coma. Ela, de 5 meses, ela levou para conseguir conhecer o seu filho, ver e não poder tocá-lo. Para você ter uma ideia que quanto foi esse desafio que ela viveu. E quanto mais ela passou por esse processo, de repente, quando ela foi tomando saúde de novo, os médicos disseram que ela nunca mais ia poder cantar, ia falar com muita dificuldade.
mas o testemunho que nós temos é que até hoje ela é uma mulher de fé, e o testemunho dela tem impactado assim milhares, milhões de pessoas, porque ela creu, pessoas creram, porque nós temos esse acesso a um reino invisível, inabalável, real, poderoso, que faz transbordar de alegria. Hoje o Facebook, naquelas lembranças, me lembraram que há um ano atrás a pastora Fábia estava sendo entubada. Nós sabemos quantas guerras espirituais. A pastora Fábia, para quem não conhece, é a nossa pastora, junto com o pastor Oséias, ali no nosso campus em Piraquara. E nós sabemos o quantas lutas, eu não me recordo quanto tempo, mas foi cerca de um mês que ela ficou, e recebemos notícias, cada dia era piora, muito obrigado, piora, até que um dia Deus nos despertou como igreja, e foi num dia, apesar das orações aqui, das campanhas, de tudo que fazíamos, o Senhor colocou um ímpeto em mim. Eu levantei pela manhã e falei para minha esposa: hoje eu vou lá no hospital e vou mandar uma mensagem para os irmãos que puderem ir. Nós vamos fazer uma live de oração e vamos fazer uma batalha espiritual lá onde a gente conseguiu, o mais perto possível. E nós fizemos. Foi uma das lives que eu mais tive participação e acesso durante a pandemia. E nós fomos lá num determinado lugar, na rua ainda, mas bem de frente para uma parede do hospital, e começamos a orar, a profetizar. Passamos ali cerca de 1 hora marchando, declarando, revezando em oração. Pessoas do Brasil inteiro entraram conosco. E hoje, se você quiser saber um pouco melhor o testemunho dela, você pode ir a Piraquara, na nossa congregação lá, e você vai poder ver uma mulher que está pregando a palavra, pregou recentemente aqui, e Deus nos deu um milagre. Por que eu estou dizendo isso para você? Uma fé que remove montanhas. Depois que tudo passou, há muitos detalhes, mas o pastor Oséias disse que ele não tinha noção de onde nós estávamos, ele também estava lá, mas depois, quando ele entrou lá, ele percebeu que a parede onde a gente estava orando era exatamente a parede da UTI, onde as coisas estavam acontecendo. Sabe, eu sei que esses testemunhos são suficientes para fazer você ter esperança, ativar a sua fé, mas deixa eu compartilhar algo que você experimentou e que, se você quiser, você vai poder ver de uma forma mais viva em Deus para a sua vida. Cerca de 15 anos atrás, eu acredito que o pastor Valdomiro até estava comigo nesse momento, mas se ele não estava, ele acompanhou depois o testemunho, porque nós compartilhamos aqui. Eu fui convidado para pregar numa reunião do Núcleo Pastoral de Pinhais, numa igreja que já não está lá mais, mas era pertinho dali, da loja, da onde eu moro, aqui na Estância Pinhais. Lembra disso? O pastor Valdomiro estava lá. Eu fui pregar lá naquela reunião dos pastores de Pinhais. Era a igreja do pastor Miltinho. Alguém deve até conhecer o pastor Miltinho. Mas era uma igreja do lado de... Agora tem uma empresa química grande ali. E eu fui pregar naquela igreja, estava lotado de pastores. Na noite que antecedeu a minha ida a pregar naquela reunião, eu me preparei, e naquela noite o Senhor me visitou. Eu tive uma visitação sobrenatural de Deus. O Senhor me tomou, e naquela noite o Senhor me tomou e Ele me levou pelas ruas de Pinhais. Ele me levou pelas ruas de Pinhais. E eu estive nas ruas de Pinhais, e o que eu via nas ruas de Pinhais? Eu via as ruas de Pinhais asfaltadas, com calçadas, e o que me marcou bastante era isso, duplicadas, ali a João Leopoldo, a Maringá, mas o que me marcou bastante foi Camilo de Leles, outras ruas. Eu via canteiros de flores naquelas ruas, flores, muitas flores lindas naquelas ruas. Talvez hoje você olhe e fale: não, mas isso tem. Hoje tem. Mas quem mora aqui em Pinhais há 30, ou não precisa muito, há 15 anos atrás, sabe que talvez cerca de pelo menos uns 70% das nossas ruas não eram asfaltadas. Estão comigo? A maioria sabe disso. Tem gente que sabe das valas que nós tínhamos aqui e tudo mais, lugares.
de tantos, mas o Senhor me mostrou, e mais do que isso, o Senhor me falava e me mostrava comitivas de outras cidades e de outras nações até. Eu pude ver gente até do olhinho puxado, que vinha a Pinhais como comitiva para saber o que tinha acontecido nessa cidade. O que havia acontecido nessa cidade, porque do nada, assim, né? Do nada, essa cidade de repente começou a prosperar. Aí talvez você possa dizer assim: poxa, é que nós tivemos boas administrações, o prefeito, a sequência e todas essas coisas. Eu quero dizer, irmãos, tudo isso é reflexo, sim. Nós tivemos boas administrações, mas põe para mim aí eu queria que você visse. Você não tem ideia como que o meu coração explode. Essa semana eu recebo essa notícia no meu bloco de notícias. Talvez você nem consiga ver direito aí, mas é só para você, isso, se conseguir aumentar um pouquinho, mexer. Olha assim, ó, Pinhais eleita uma das melhores cidades do Brasil. Sabe, ele foi destaque de porte médio como das melhores cidades, de 80 a 200 mil habitantes. Sobe aqui um pouquinho, só para você entender. Se você consegue ler aí, você vai perceber aqui entre as melhores cidades, uma das melhores cidades de 50, eu disse 80, mas de 50 a 200 mil habitantes, ok? 17ª posição nacional. Pense você, todas as cidades do Brasil, Pinhais, a 17ª cidade. Pensa cidades como Florianópolis, você vai pensar como cidades aí fantásticas, Londrina, Maringá, e ocupando a 2ª posição no Paraná e a 1ª na região metropolitana. Essa é a nossa cidade. Essa é uma notícia da revista Isto É. Fala, pastor Valdomiro. É a menor cidade em espaço territorial acho que do Paraná, e a 2ª do Brasil. Acho que só tem uma menor em espaço territorial no Brasil. E eu não me lembro agora, mas ela se não me falha a memória, a 8ª ou a 10ª economia do Estado, com esse tamanho. Ou seja, hoje nós temos, quando está falando são vários fatores que falam a respeito disso: qualidade de vida, lugar bom para morar e tudo mais. Nós temos aí tido, um aumento aí de violência na nossa cidade, que a gente tem que estar atento a isso e orar a respeito disso. Por que eu trouxe essa informação para você? São cerca de 15 ou 16 anos. Naquele tempo, nós compartilhamos, ativamos, fizemos batalha espiritual. O núcleo, o conselho de pastores recebeu. Eles, quando não se via nada, quando só se via as pessoas reclamando de tantas coisas, de repente Deus começou a mostrar, nós oramos, nós profetizamos. Deixa eu dizer, a fé que remove montanhas não é uma fé passiva, ela é uma fé ativa. Nós começamos nos mover ainda mais, porque desde o ano de 2001 nós viemos fazendo atos proféticos na cidade. Nós fizemos como igreja, nós estaqueamos cada entrada, todas as entradas dessa cidade. Nós como igreja, todas as casas dessa igreja, em 2001, nós fizemos um propósito, fizemos alguns marcos. Sabe aqueles marcos que você marca um território, fala assim: daqui até aqui é meu terreno? Nós fizemos marcos de 12 centímetros, escritos nele, naquela madeira assim: Yahvé Shammah, o Senhor está aqui. Durante 7 semanas, nós colocamos um cesto na frente da igreja, onde, na nossa pequena igreja ali, no Veisópolis, aqui dentro, na Rio Tingui, colocamos ali, ungíamos, orávamos todos os cultos, profetizávamos. Correu um buchicho na cidade que a gente estava louco. Agora ficaram loucos, estão orando por madeira. E nós estávamos lá, orando e profetizando e declarando. Quando chegou o dia D, os líderes, nós juntamos todos os intercessores da igreja, os líderes de célula da igreja, quem eram os corajosos, nós organizamos em comitivas, e no dia D,
que foi uma sexta-feira à noite, depois de um tempo de oração na torre de vigia, saiu, a gente mapeado cada entrada da cidade, saímos nós, em grupos de pessoas de oração, e fomos, e cada entrada dessa cidade, cada entrada, alguém pegou lá uma marreta, fincou uma estaca, dizendo, Yahvé chamar, o Senhor está aqui. No domingo, cada irmão pegou uma, e quem quis fazer isso, e quem acredita em atos proféticos, e foi lá e fincou na sua casa, no seu território. Teve alguns mais ousados que disseram assim, eu ainda não tenho a minha casa, mas eu sei aonde eu quero a minha casa, e ele foi lá e colocou lá. E ainda para mais um pouquinho durante esse tempo, houve um tempo, nós ainda estávamos na igreja aqui, onde é a Igreja da Graça, aqui do lado, nós já havíamos comprado esse terreno, que é outro testemunho que eu quero contar para você, mas nós já havíamos comprado esse terreno, o pastor Valdomiro sabe disso, a Tati sabe disso. Deus me deu um comissionamento que durante 7 domingos seguidos, acabava o culto, nós tínhamos 2 cultos, mas depois do culto da noite, eu tinha que sair e ungir todas as entradas da cidade, todo domingo, durante 7 domingos. Sabe o que é isso? Passava até lá perto, da onde está o terreno de vocês lá, aqueles lugares. Cada entrada, onde era uma entrada oficial da cidade, 7 domingos seguidos, ali, ungindo, profetizando e declarando. A gente dava uma chegada, dava uma paradinha com o carro, ungia, liberava, profetizava e voltava. Na primeira vez que fomos, nós demoramos 2 horas. Na segunda vez que fomos, nós demoramos 1h50, até que no final, eu quase consegui bater o meu recorde de fazer ali com 1h20, mais ou menos. Mas, irmãos, Deus tem feito coisas extraordinárias no nosso meio. Às vezes, você olha, a gente olha um processo todo que está acontecendo, e hoje tem gente que ainda fica até, mas ainda falta saúde na nossa cidade, vai melhorar em nome de Jesus, mas eu quero perguntar para você, antes de reclamar, quando foi que você orou? Quando foi que você fez um tempo de oração na frente dos hospitais e dizendo realmente que o Senhor vai fazer algo poderoso nesse processo? Depois, por alguns outros momentos, junto com outros pastores da cidade, também as igrejas, nós fizemos atos proféticos, carreatas, nós fizemos 2 carreatas nessa cidade com um propósito profético. Recentemente, acho que há 3 anos atrás, nós fizemos também uma jornada em que cada líder aqui ficou responsável por áreas específicas, e nós ungimos todas as ruas de Pinhais e todos os prédios públicos de Pinhais. Mas o que isso significa? Nós somos igreja do Senhor, nós precisamos fazer algo, precisamos fazer a diferença, e hoje nós estamos colhendo esses resultados. Talvez, mas nós precisamos entender, nós precisamos gerar no espírito, na oração, no joelho, a cidade que nós queremos ter, a família que nós queremos ter, o emprego que nós queremos ter, a vida. A Bíblia diz assim, orai pela paz da cidade, para que na paz da cidade vocês tenham paz também. Sabe, são movimentações, e agora nós já estamos orando para Deus nos dar estratégia para que cada célula se responsabilize de novo, para fazer um ato profético na sua região. Nós precisamos entender que as batalhas espirituais que nós travamos, nós precisamos gerar espiritualmente, porque é a resposta que nós vamos ter em Deus. Esse lugar onde você está aqui hoje, eu me lembro que quando nós estávamos lá na Rio Tinguís, um dia eu não planejei esse propósito, não teria trazido as fotos para você. Se um dia você tiver lá no Facebook da igreja, você vai encontrar, se você rodar um pouquinho, você vai encontrar algumas lembranças que nós temos. Lá embaixo, Rio Tinguí é uma travessa, tem acho que 3 quadras só, e depois da Trombetas, né? 2 quadras só, e depois da Trombetas, né? Paralelo com a Trombetas. Nós tínhamos lá a igreja, o Senhor foi nos abençoando, visitando, mas quando eu cheguei para pastorear essa igreja, irmãos, eu cheguei para pastorear essa igreja e tinha o meu carro e talvez mais um carro, e o restante era tudo bicicleta, não é, Areli? Não é assim? Ali, tem uns irmãos que são dessa época lá.
Era assim, ó, tudo bicicleta. Nós chegamos e tantas coisas assim. Quando eu cheguei a pastorear essa igreja, o único que tinha curso superior era eu. Eu falei, não é possível, numa cidade, numa capital onde nós estamos. E nós começamos a orar e buscar e estimular. Nós tínhamos assim, era assim, 70% dos adolescentes da nossa igreja, eles iam até setembro, nem isso, agosto, e não voltava para a escola. É ou não era, Eli? Não era assim? Não, estou dizendo que você fazia isso, não sei também, não vou dizer, né? Mas, assim, era um percentual grande assim, de evasão escolar. Não é, pastor Valdomiro? Desistência. E nós ficávamos, Senhor, como que vai ser o futuro disso tudo? E a gente foi para a oração. Então, o que eu quero dizer para você, nós estávamos lá, e eu passava aqui nessa rua aqui, para ir levar os meus filhos para estudar na mão cooperadora, e eu vi uma placa nesse terreno aqui, havia um terreno, esse terreno aqui não tinha nada aqui, e estava escrito assim, vende-se. E a gente não tinha recursos, a gente não tinha dinheiro, mas a gente tinha fé. Eu ia todos os dias levar os meus filhos, eu parava o meu carro aqui, entrava nesse terreno e declarava, o Senhor diz que aonde colocar a planta dos seus pés, ali será a vossa. Eu comecei a orar e declarar, e alguns tempos eu comecei a chegar com o tênis tudo cheio de barro em casa, e a Tati começou a brigar comigo, eu tive que contar para ela. Falei, olha, não briga comigo não, é que eu estou indo orar no terreno. E aí, de repente, o Senhor foi fazendo, o coração do povo incendiou, o nosso coração, os irmãos se movimentaram de todas as maneiras que você pensar, para construir esse templo, para comprar esse terreno, construir esse templo. Uma das coisas marcantes que aconteceu é que as células da igreja começaram a recolher recicláveis, latinha, papelão e tudo mais, levavam lá para a casa da Maria Luísa e do saudoso Aristides, lá eles separavam, depois a irmã Cida, que nem era da igreja ainda, na época ainda, a irmã Cida ia lá, buscava, comprava aquilo e passava o dinheiro, e aquilo lá ajudava a gente a pagar as prestações. Hoje nós estamos aqui, mas eu quero dizer para você, tudo isso foi movido sempre por fé que move montanhas. Quando eu olho para Pinhais hoje, quando eu olho para essa igreja hoje, quando eu olho para vocês hoje, quando eu vejo assim, tendo dificuldades, principalmente no culto da manhã, em eventos, dificuldades para estacionar os carros, quando eu olho para fora e vejo cada um nesse propósito, até as bicicletas melhoraram. Eu fui dar uma volta ali, fui na sala de intercessão, eu não sei se é oferta para a igreja, mas tem uma bicicletona top ali. Eu estou pensando, eu acho que é oferta. Não, aqui, não, na intercessão não, aqui na sala multiuso. Tem uma bicicletona ali, ó, top, 29 e tal. A gente vende aí porque tem uns projetos de ampliação, de expansão da igreja aí. Irmão, deixa eu dizer para você. Eu não estou aqui fazendo política, eu estou só dizendo para você, essa cidade que você vê em Pinhais hoje, é fruto de oração e de profecia, sabe? Talvez você diga, é fruto de boa administração. A gente profetizou e a gente orou para que o Senhor levantasse administradores nessa cidade. Nós continuamos orando para que o Senhor remova todo o nível de corrupção, não só da nossa cidade, mas da nossa nação. Então nós precisamos entender, voltando para o nosso tema de hoje, que esses testemunhos são para ativar, para que você possa entender essa transformação, porque olha o que a palavra de Deus nos diz: se vocês tiverem fé e não duvidar, vocês vão dizer a uma montanha, sai daqui e vai para outro lugar. O que é a fé? Quando eu estou falando de fé, a fé, ela é essa expressão de acesso a um reino invisível, mas que é real, inabalável, justo, tranquilo, que faz o nosso coração transbordar de alegria. Romanos capítulo 14, 17, a palavra de Deus diz assim, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, vamos lá, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diante destas coisas, nós precisamos entender o seguinte: a nossa fé,
ela não é baseada em sentimentos, em estatísticas, em argumentos. A nossa fé, ela é baseada em um Deus que ouve as nossas orações e nos respondem. A nossa fé é a manifestação na confiança numa promessa. Há promessas de Deus sobre a nossa vida. Jesus diz, se você crer sem duvidar, se você crer sem duvidar, você vai ver o que vai acontecer. Diante disso, nós também precisamos entender que as promessas que a palavra de Deus tem para nós, elas vêm de um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas, que realiza todas as coisas. E é por isso que hoje eu estou aqui para lembrar você exatamente de que você pode remover as montanhas de problemas, de dificuldades, as montanhas até mesmo de incredulidades que estão diante de você. Não é possível viver uma vida intensa em Deus se nós não entendemos o que é o reino de Deus, o que é esse reino de Deus, de justiça, paz, alegria, de viver as promessas que Deus tem colocado diante de nós. Olha que tremendo essa palavra. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas do quê? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós servimos a Deus, respondemos ao chamado de Deus na nossa vida, nós somos profetas de Deus nessa geração. Como profetas de Deus, a nossa boca, a boca de um profeta é a boca de Deus. Concorda comigo? Sim ou não? O que um profeta faz? Ele revela a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera provisão. A palavra de Deus, ela gera discernimento. A palavra de Deus, ela gera proteção para a nossa vida. E é por isso que Provérbios também 20, versículo 2, capítulo 11, diz, o bom senso guardará e o discernimento o protegerá. Quando nós andamos pela fé, nós não somos loucos, nós não somos pessoas que não têm responsabilidades, não, nós temos bom senso, nós temos esse entendimento, essa graça de Deus. Sabiam, esses tempos atrás, eu estava uma vez cheguei num determinado lugar em que o atendimento era por uma fila, e de repente nós chegamos 3 pessoas ao mesmo tempo, literalmente assim, se tivesse uma linha de chegada ia empatar. E aí, quando chegamos todos juntos, um olhou para o outro, e quando chamou próximo, um olhou para o outro e perguntou quem? Daí tipo assim, nós não sabemos, ninguém é que vai chegar, que vai primeiro. Aí, olhando bem um para o outro, nós resolvemos pelo bom senso. Como que a gente resolve uma disputa que não tem regra, não tem lei? Pelo bom senso, porque o bom senso protege. O bom senso diria o quê? A pessoa mais, que a gente julgou ali, era quase todo mundo da mesma, a pessoa mais idosa, a pessoa que tinha, quem estava com maior pressa, a gente não tirou no palitinho não, a gente logo percebeu assim, quem era mais idoso não tinha, quem está com mais pressa aqui? Eu estou, então vai lá, vai você. O bom senso resolveu aquela situação, porque o bom senso protege. Agora, às vezes, a gente quer buscar sempre o nosso objetivo. É importante a gente entender que essa sociedade que nós estamos vivendo, a sociedade das narrativas, ela não tem bom senso. As pessoas estão buscando só o que é seu e eles não buscam o que é do outro. Quando nós estamos falando de fé, nós precisamos caminhar num discernimento espiritual, de conhecimento da palavra. Não adianta a gente ter uma fé emocional. Tem muita gente que tem uma fé emocional. Eu contei 3 testemunhos para vocês aqui. O testemunho da pastora Bianca Toledo. Eu contei para vocês o testemunho da nossa pastora Fábia, do nosso campus ali em Piraquara, do que Deus fez na vida dela. E eu contei o nosso testemunho de igreja, nosso testemunho de cidade, o testemunho do que está diante de nós, e o que é palpável, inclusive.
Mas o que eu quero dizer para você é que você não pode hoje simplesmente agora falar, então eu acredito, porque se aconteceu. Não, isso precisa inspirar você, levar você a entender que você precisa ter uma fé viva, uma fé firme, uma fé, mas é importante que você entenda que é a palavra de Deus que dá esta base, é na palavra de Deus onde estão escondidos os tesouros de Deus. E se os tesouros de Deus, se Deus tem tesouros escondidos, como que eu acesso esses tesouros? Pela fé. A senha do acesso aos tesouros que Deus tem para mim é exatamente pela fé. Deus tinha para nós esse tesouro de estar aqui nesse templo. Quanta luta, quanta batalha, quantas coisas eu poderia contar para você há 11 anos atrás, exatamente no mês de julho, no início do mês de julho, há 11 anos atrás nós começamos a construção de algo aqui, e hoje Deus tem nos dado isso que já estamos precisando ampliar, estamos precisando fazer algumas coisas mais, mas eu quero dizer para você, cada dia que nós olhamos, é impossível a gente dizer, nós conseguimos porque nós somos capazes. Não, nós dizemos assim, por nós sempre seria impossível, mas por causa de Deus, as coisas estão acontecendo. E o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Eu não posso deixar de continuar crendo que o mesmo Deus que fez, Ele fará. O Deus que fez, Ele faz e Ele vai continuar fazendo, com uma canção que nós temos cantado a respeito disso. E é por isso que a palavra diz a nós, em Oséias 6:3, conheçamos o Senhor e esforçamo-nos para conhecê-lo, porque tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá e virá para nós, como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O livro de Juízes, ele conta para nós a história de Gideão. Quem conhece a história de Gideão aqui? Quase todo mundo conhece a história de Gideão. Gideão foi um poderoso guerreiro, que Deus chamou, ele não era um soldado, mas Deus vai lá, o chama, porque você não precisa ser soldado para ser guerreiro. Tem muita gente que não é soldado e é guerreiro. Você é um guerreiro, você é uma guerreira. Deus, nas lutas que você tem encarado, você não precisa ser um soldado. Mas no caso de Gideão, ele não era um soldado, mas era um guerreiro que Deus chamou para ser um soldado, um libertador, liderar um exército para debaixo de um propósito. E aí Gideão conseguiu, pela fé, pela unção, pela graça que estava diante dele, mobilizar milhares de pessoas para fazer um exército com ele, para eles lutarem contra os midianitas. E aí quando ele chega e apresenta aquilo para o Senhor, aí o Senhor fala, gente demais, Gideão. Mas o outro exército é muito grande, Deus diz, gente demais. Sabe por quê, irmãos? Tem algumas pessoas que perguntam assim, mas por quê? Não é bom um exército grande? Seria uma campanha formidável? Sabe por que Deus disse que para Gideão, que era gente demais, 32 mil homens, cerca de 32 mil homens, a primeira leva? Sabe por que era gente demais? Porque nós vivemos e andamos pela fé. Gideão ia vencer com a ajuda de Deus, mas ele ia trazer a glória, com o exército grande e poderoso que nós temos, é assim mesmo. Aí Deus diz, Deus quer sempre nas batalhas a glória para Ele, porque é Ele que está no comando, é Ele que nos direciona, é Ele que nos supre, é Ele que cuida de nós. Então, muitas vezes, alguns impossíveis são colocados diante de nós, para que a gente possa ver Deus na nossa causa. Às vezes você fala, por que é tão difícil? Por que eu tenho que orar, acreditar, para que você possa entender que se não é Deus, você não é ninguém. Se não é Deus que faz você, a glória é dele sempre. É importante a gente entender. A linguagem, a fé é a linguagem do reino. Nós andamos diante do propósito de Deus e vamos entender exatamente isso. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós andamos em fé. Eu quero dizer para você assim, perguntar para você, quais são os tamanhos dos seus desafios hoje? O que é que está mobilizando a sua fé hoje? Você
talvez esteja hoje desafiado a superar o desencorajamento. Às vezes você se sente desencorajado, enfraquecido, talvez você se sente amedrontado diante das situações. Eu quero dizer para você, Gideão, ele vivia como a maioria das pessoas daquele tempo. Eles viviam escondidos do inimigo, mas quando ele foi encontrado por Deus, Deus o lapidou, Deus o preparou, fez dele um guerreiro, fez dele um valente, fez dele um líder extraordinário, fez dele um homem de fé. E eu quero dividir 3 princípios com você, para que você possa ter fé para ver as montanhas da vida as montanhas serem movidas na sua vida. E a primeira chave é: ore com certeza de resposta. Ore com certeza de resposta. Orar é uma coisa, a gente ora todos os dias, mas eu quero dizer para você: ore com certeza de que você vai ser respondido. Mas talvez você diga assim: mas Deus vai dizer sim para tudo? Não, nem tudo. Deus tem 2 respostas, tem 3 na verdade. Deus tem 3 respostas sempre para nós: sim, não e espere. Para mim, a mais difícil é espere. E para você? Não é difícil, irmão? Seja bem-vindo. Não é difícil? Sim, não e espere. Às vezes Deus vai falar sim, vai para cima, faz o que tem que ser feito. Às vezes Deus fala não, e a gente fica em paz, a gente parte para outra. Sabe? Tem gente que fica argumentando, dando murro em ponta de faca. Se Deus diz para você não, é não. O não de Deus é o não de Deus. Agora, se Deus diz espere, você pode ter certeza que Deus está preparando algo muito maior, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. É exatamente o que Deus preparou para aqueles que o amam. É importante a gente entender isso. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim. Olha o texto, olha esse texto. Ele não fala assim, creiam que vocês vão receber. Ele fala assim, creiam que já. Qual que é o tempo aí desse verbo? Você crê que já recebeu, já receber. Eu já recebi, então pela fé eu creio que eu já recebi. Sabe, por que disso? Quem ora, fala com quem resolve. É isso que eu quero dizer para você. Quem ora, fala com quem resolve. Sabe, porque quando eu oro, eu estou acreditando, colocando crédito na conta celestial, para que eu possa passar de nível e sair desse plano humano, e para que eu vá para o plano celestial. Eu preciso entender que há um chamamento de Deus para a minha vida, para eu acessar o miraculoso na minha vida. Então, creiam que já receberam. Então, ore com certeza das suas respostas. Quando nós olhamos para Gideão, Gideão orou assim: Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian ou dos midianitas. Sabe, os questionamentos, muitas vezes, a gente acha que a gente não pode chegar diante de Deus em oração e questionar as circunstâncias que nós estamos vendo. Você tem, Deus fala assim, fazei prova de mim. Quando a gente lê Malaquias 3:10, lá a gente só fala a respeito do processo de dízimos, ofertas, dessa questão financeira, mas quero dizer para você, ali é uma chave para nós. Deus está dizendo assim, façam prova de mim, orem, pergunte, questionem, não tem problema não é, o seu questionamento não é questionar o caráter de Deus, é questionar as coisas. Ele diz assim, os nossos antepassados têm falado de promessas. Talvez você pode questionar Deus falando assim, olha, o apóstolo falou que o Senhor fez milagres e que fez isso em Pinhais, que mudou aqui, que vidas prosperaram, foram abençoadas. Onde que está esses milagres? Porque agora a gente está vivendo um tempo difícil. É importante a gente entender, queridos, que se seus questionamentos não te levam à oração, é porque você não crê de coração no poder da oração.
Os meus questionamentos não podem me levar a fugir do meu propósito, a ficar amargurado. Os meus questionamentos têm que me colocar de joelhos, colocar diante de Deus e colocar as nossas perguntas, todas as nossas dúvidas do nosso coração. Aí que nós vamos entender que não se tem respostas se não for feitas as perguntas. Já parou para pensar isso? Tem gente que quer ter resposta de Deus, mas não faz as perguntas. Eu queria que Deus me respondesse, mas você já perguntou para Deus? Por que que Ele não respondeu? Por que que está demorando? Por que que as coisas estão acontecendo? Agora, sabe por que tem muita gente que não faz as perguntas para Deus? Fica com medo da resposta. Deus não fica pisando em ovos para responder você não, Ele fala na lata. Você está entendendo? Ele vai dizer, essa fumaça que vocês estão, essa fumaça que vocês estão queimando com o sacrifício de vocês aí é muito pequeno, é muito, o que eu quero é um coração realmente rendido, compungido diante de mim e outras coisas assim. Então, não tem como você receber resposta se você não orar. Gideão orou pelas maravilhas que os pais contaram. Eu quero de novo, nós precisamos fazer essa oração. Faz de novo, faz novamente. Traz avivamento, traz os milagres, faz as maravilhas que trouxeram a libertação. É por isso que nós precisamos entender que a oração, ela precisa ser feita com a certeza de que nós vamos ser respondidos. Segundo lugar, para ter fé e ver as montanhas sendo movidas em sua vida, resolva as suas pendências na terra. Resolva os rolos, irmão. Resolva as pendências na terra. Deus não brinca. Marcos 11, 25 diz, quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, porque também o Pai Celestial possa perdoar vocês também. Tem muita gente que quer ser perdoado por Deus, mas não quer perdoar o irmão. Tem muita gente que quer graça e misericórdia de Deus, mas ele age igual o credor incompassivo. Ele recebeu o perdão da dívida que ele tinha impagável, mas de repente ele encontra alguém que tinha uma dívidazinha de alguns reais só dele ali, e ele fala, se você não pagar, eu vou chamar você para ser preso, vou mandar prender você. A gente quer graça, a gente quer misericórdia, a gente quer perdão, mas muitas vezes a gente não quer agir com um coração perdoador. Resolva as pendências na terra para não ter pendências no céu. Eu botei essa frase falei, eu vou deixar 5 minutos essa frase aqui para que a gente possa fixar. Resolva as pendências na terra para não ter pendência no céu. Não pensa que não dá nada, que não, essas questões aqui, a gente precisa colocar, chorar, botar o joelho e falar, Deus, eu preciso de uma estratégia para resolver as pendências que eu tenho. Todos nós temos alguma pendência. Sim ou não? Tem alguém aqui que está livrinho de alguma pendência? Hoje eu estava de joelhos aqui dobrado e eu falei para o Senhor, eu tenho uma pendência para resolver com a minha irmã mais nova. Eu preciso resolver. Eu preciso resolver essa pendência. E eu vou resolver. Às vezes a gente fala, uau, apóstolo, falando do altar, você tem uma pendência para resolver. Não estou com ódio dela, não estou de mal dela, mas eu tenho uma pendência para resolver, que precisa ser resolvida. E aí eu digo para você assim, qual é o preço que nós estamos pagando, buscando a direção, os caminhos, os meios, as maneiras para resolver? Talvez você já perdoou, talvez você já liberou, mas é importante a gente entender o que é que nós estamos vivendo na nossa vida. Gideão, ele prosseguiu em sua missão, derrubou o altar idólatra dos seus pais, ele cortou os postes sagrados. Isso é uma questão para a gente entender. A idolatria, as coisas que estão impedindo a gente de cumprir o propósito. Nós precisamos... A palavra de Deus diz que Deus é perdoador, Ele é tardio em irar-se, mas quando nós carregamos mágoas, nós dividimos entre quem eu sou e quem eu estou sendo,
E muitas vezes nós não conseguimos ser íntegros diante de Deus, nós não conseguimos ter acesso aos céus, porque a integridade diz você ser completo, completamente pronto para acessar os céus. As montanhas só podem ser removidas na nossa vida se nós realmente começarmos orando para que as montanhas das pendências pessoais, familiares comecem a ser resolvidas. Às vezes a gente quer que a montanha das dívidas, às vezes a gente quer que a montanha da enfermidade, da doença, a gente quer que outras montanhas sejam removidas. A primeira montanha que a gente precisa resolver é a montanha dos problemas que nós temos com as pessoas que nos cercam, as pessoas do nosso relacionamento. Essa é a palavra que Deus trouxe você para ouvir aqui hoje. Essa é a palavra que Deus deu com os pés nos meus peitos hoje. É isso que nós precisamos entender, esse processo. E Deus diz para Gideão, antes que ele fosse para a batalha, que ele resolvesse as pendências que havia em família, com relação à vida espiritual, com relação a relacionamentos, com relação à idolatria, com relação a muitas coisas. É muito importante. Deus, Ele olha para todas essas coisas. Então resolva as suas pendências na terra, para você não ter pendência no céu. O que comprova que fomos perdoados é a nossa capacidade de não nos ofendermos facilmente mais. Às vezes a gente se ofende muito facilmente com o que dizem, com o que falam, com o que fazem. Às vezes não é nem pelo que dizem, é pelo que não dizem. Às vezes a gente se ofende porque alguém não disse algo que nós esperávamos que fosse dito. Às vezes alguém não percebe alguma ação, alguma atitude nossa. Então, o que comprova que fomos perdoados é a nossa capacidade de ser inofendidos. Sei lá se existe essa palavra, mas aqui para mim existe. Ou seja, inofendido, ser capaz de lidar com as ofensas sem se ofender. De tal maneira que somos perdoadores, mansos, humildes de coração. E nós precisamos entender isso. Antes de colher o milagre, nós precisamos semear em fé e colher em perdão. Antes de colher o milagre que nós precisamos e queremos na nossa vida, nós precisamos semear em fé e colher em perdão. Em último lugar, para ter fé e ver as montanhas sendo movidas da nossa vida, receba o perdão do Pai Celestial. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. É bem assim. É simples assim. Queremos ter os nossos pecados perdoados? Queremos ter livre acesso ao céu? Quem é perdoado tem acesso liberado. A fé no Filho é o caminho para o Pai. O batismo nas águas é essa identificação. Receber o Espírito Santo é o selo de que nós fomos perdoados. E eu quero hoje deixar com você esses princípios aqui. Tenha fé em Deus. Confie em suas palavras, nas palavras dele, que o Senhor diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, tenha fé em Deus e confie no que Ele diz. Se Ele está dizendo, está dito para a sua vida. E por isso nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. Crer, declarar e receber. Esse é o processo. Crer, declarar e receber. O que é que você consegue ver pelos olhos da fé hoje aqui? O que é que você consegue? Hoje eu quero convidar você a ver, declarar, crer, declarar e receber. Crer, declarar e receber. Crer, declarar e receber. Que você possa nessa semana, que você possa nesses dias dizer assim: eu preciso ser um homem ou mulher de fé. Eu preciso crer, declarar e receber. Declare com ousadia, receba. Eu quero dizer para você, hoje nós vamos juntos daqui começar a empurrar essa montanha. Vamos juntos começar a empurrar essa montanha.
Mas você vai ver que essa montanha, ela vai mover-se completamente por meio da sua atitude, da sua fé, pelo meio da tua capacidade de crer e começar a declarar o que Deus já tem dito a você e ao seu alcance. Coloque-se em pé, em nome de Jesus.